tem sido um desafio, não só para mim, mas para todos os meus amigos que eu sei, que tem sido um grande desafio. Por quê? Com toda essa corrida pela tecnologia, precisamos encontrar pessoas com perfis adequados para absorver toda a nossa tecnologia, que realmente são muitas plataformas hoje, que todo escritório de contabilidade tem. Temos que encontrar pessoas que tenham o perfil adequado para atender nossos clientes, o perfil adequado para trabalhar em equipe, um perfil adequado para entender todos os nossos processos, para atender todas as demandas. Então, isso tem sido um desafio muito grande nos últimos anos. Quase que é impossível encontrar realmente esse perfil adequado que eu acabei de falar. Praticamente, você tem que contratar alguém para formar, treinar, ensinar, testar, validar. É um trabalho de muitos anos que requer investimentos, tempo, paciência, e nem sempre nós temos esse tempo para poder ensinar. Então, para mim, tem sido um maior desafio. É justamente a organização, a estruturação da equipe. Alguém com esse desafio por aí também? Ou eu não sabia nessa? Então, tecnologias, acredito todos vocês têm, eu também, em várias plataformas, implantando, hoje eu tenho tecnologia tanto no trabalho de setor contábil, implementei também automações, e quando trago alguém, por exemplo, vou dar o exemplo do contábil, é mais a minha praia, quando eu coloco alguém no contábil, normalmente ele não vem com esse conhecimento, ainda está em processos manuais, então preciso treinar, ensinar, reformar, e isso leva muito tempo. Então, perceba que para você organizar uma equipe, processos e criar cultura, vai levar tempo. Não tem como fazer isso da noite para o dia. Tem que ter muita paciência. Mais jovem agora. Mais jovem. Mais novo, cara. Mais velho. Mais velho. Água é mais acabada. Eu não tenho intimidade, então é mais acabada. Mas é o que? Você empurrou, mas que pau. Já falamos bastante sobre pessoas, sobre cultura. Eu realmente não vou falar da geração que tem esse cara. Não. Mas assim, o que é que nós temos feito para combater esse novo cenário de mercado? O que é que a gente tem criado para não ficar para trás, né? Você deu um exemplo fantástico para mim também, a contabilidade é um case de sucesso de contabilidade, né? Tanto que os caras conseguiram um investimento milionário, queria 10% desse investimento, eu acho que era para brincar legal. Então, assim, o que é que nós temos que focar em colocar realmente o cliente no centro do nosso negócio? Agora, não é só em falar de colocar o cliente no centro. Realmente, o que é que nós temos feito para levar para o cliente, para que ele fique no centro? Então, nós temos montado todo o nosso ecossistema de produtos, de empresas, de serviços para levar para os clientes. Então, que nos últimos 12 meses, temos focado realmente na construção de todo o ecossistema do grupo. Então, eles são 7 empresas, vários produtos que a gente vende. Por quê? Antigamente, logo quando eu comecei de empresa, não se chamava Conte, era LSA, a gente usava siglas, né, de pessoas. A gente fazia contabilidade só, e todos os outros serviços a gente indicava parceiros, e todo mundo ganhava um bocado de dinheiro em cima de computador. Muito dinheiro mesmo em cima de computador. E durante esse tempo a gente vai entendendo, porra, como é que eu faço para também ganhar dinheiro, meu cliente ficar leve, satisfeito, e eu entregar um valor para ele? Vamos montar um ecossistema. E a gente tem que tem sido um desafio muito grande, principalmente o meu desafio, eu estou tocando esse projeto lá, e a gente tem conseguido. Então, praticamente, a cada 90 dias a gente cria um produto novo, a gente valida com os nossos clientes de empresas, a gente coloca dentro do nosso ecossistema. Então, hoje, praticamente, como muitos de vocês, a gente faz tudo, não só de contabilidade dos nossos clientes, de assessoria empresarial, financeira, consultoria, só está faltando botar mesmo um advogado lá dentro e falar, agora eu resolvo até isso para você. Não é o foco ainda, mas assim, é a forma que nós temos encontrado de diferenciar e não brigar por preço. Porque hoje eu não brigo por preço.
devido à estrutura de cada um, mas o colega tem uma sala de 20 metros que tem 1.000, 2.000 de custo e cobra 500, eu não vou comparar o preço dele com o custo que eu tenho, que é bem maior. Então, nós não brigamos por preço, nós temos as nossas estratégias dentro do nosso ecossistema. E aí eu pergunto para vocês, quem já tem um ecossistema montado? Quem já pensou em trabalhar através do ecossistema a diferenciação do mercado? Como é que vocês têm feito isso? Inclusive, daqui a 90 dias, mais ou menos, a gente vai lançar um produto novo, já está planejado, testar a qualidade, eu não posso falar, senão de mata. Se eu não morrer aqui agora, eu não vou lá fora. E assim, daqui a 90 dias, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o que a gente vai fazer. Vai revolucionar o mercado. É o que todo o estudo, né? O lançamento foi isso. A última vez que eu vi isso foi um empréstimo da XP. Não. Então, era revolução. Pelo amor de Deus. Não falei revolução, pelo amor de Deus. Então, assim. Vai ter mensageiros de Esparta. Onde vocês foram os últimos? Eu acredito. Através do ecossistema, a gente consegue, né? Lá no curso, realmente fazer com que a nossa empresa contábil ela seja próspera no longo prazo. Estou falando daqui a 10, 15, 20 anos. Tá? Porque vai chegar um momento aí que quem não tiver muita tecnologia de entrega vai ficar para trás. Veja, eu não estou falando de pessoas, eu estaria falando de pessoas aqui, tá? A pessoa é importante nesse centro aí do jogo. Então, é mais ou menos como a gente tem feito. Focado e apostado em um sistema forte e robusto e que entrega realmente valor e resultado ao cliente. Deixa eu trazer um dado Bruno, uma informação que é legal, acho que ela é relevante para esse debate. De novo, um dado Bruno. Essa pesquisa eu estou fazendo no meu universo, tá? Com qual me relaciona. Eu conheço alguns montadores que faturam mais de 500 mil reais por mês, mais de 6 milhões por ano. Então, eu estou pegando esse cara, os que eu sei, e estou fazendo uma composição, e estou perguntando para esse cara diretamente assim, ó, quanto você ganha com o processamento, qual percentual você processa, você fatura de processamento contábil, pelos equipes e pelos bancos, qual percentual com outros serviços que não estão na contabilidade. Esse número está em mais ou menos 50% ou 60% do meu universo. 50% a 60%, entre 50% e 60% de faturamento de contabilidade de ecossistema. Né? Então, quanto maior o faturamento, menos a contabilidade, menos é o percentual. Quanto o faturamento, os caras que faturam mais tendem a ter percentuais menores de processamento de contabilidade. Então, é uma tendência, eu acho importante tudo que você falou. Isso que você falou é uma métrica que a gente acompanha, exemplo, hoje, lá, a nossa operação, o nosso custo por pessoas hoje. Eu discordo um pouco disso aí. Eu conheci os números atuais. Assim, para colaborar, o processamento, que a gente chama de processamento, é sem dúvida nenhuma o melhor negócio que a contabilidade tem. Você for olhar em longo prazo. Por quê? Porque o que o Bruno falou, as pessoas estão vendo que está mais fácil trocar de contabilidade, mas ainda existe, na verdade, posicionamento é igual a visão interna, a visão que nós temos de nós mesmos, mas a visão externa, que é a visão que o cliente tem da gente, mas a visão de mercado. Isso que a gente está discutindo aqui é a visão de mercado. Mas a visão externa, é a minha opinião, tá? A visão externa que o cliente tem para a gente ainda é processamento. Ainda é muito processamento, e que bom que ainda é muito processamento. Porque a gente tem um produto que, na cabeça, eu falo para todo mundo, tem duas verdades absolutas no Brasil. Uma que todo mundo morre, não sei se vocês sabiam, mas se morrer. E a segunda é que toda empresa tem contador, não passa na cabeça de um empresário, até o que não tem, sabe que ele tinha que ter. E a gente, até o que não tem, sabe que tinha que fazer. E a gente tem que aproveitar isso para explorar esse processamento, né? E fazer. O ecossistema a gente tem também, né? A gente vende muita coisa para o cliente que ele fora. Eu falando da realidade da 10. Hoje, eu acredito, Bruno, conversando com essas pessoas, até eu concordo quando você fala isso, mas é muito relacionado. Ele pode até ter uns 60% de faturamento, e 30%, 40% seja outras coisas.
Mas se você perguntar, a fonte originária do recurso é o cliente do processamento. Então, tipo assim, você vende uma recuperação tributária para o cliente do processamento. Você vende BPO para o cliente do processamento. Você vende certificado digital, tudo que você pode vender para o cliente do processamento. Então, acho que o nascimento é muito disso. E eu tive a oportunidade de fazer a imersão no G4 e eles falam uma coisa séria. A gente, que aí, que eu acho um ponto de atenção, porque a gente compara muito o palco dos outros com o nosso bastidor. A gente olha assim, o cara, tá lá, né, e a gente acha que a gente pode ter a mesma coisa, ou é fácil ter a mesma coisa. Só que a gente está comparando o palco com o bastidor. Então, você tem que comparar o seu palco com o seu bastidor. O que você consegue entregar com o que você tem. Essa questão do ecossistema, muitas vezes a gente faz ilusão, eu já errei isso. E depois disso, do G4, eu parei para fazer uma conta, é verdade. 80% da sua receita, Paulo, vem da onde? Vem do processamento. Você tem que gastar 80% do seu tempo para melhorar, é isso que o Bruno falou, para melhorar a performance, para que esse negócio seja mais rentável. Porque, às vezes, eu me peguei, não falando você não, eu me peguei muitas vezes gastando energia muito grande dos outros negócios, que é inovação, né? E essa energia na inovação me deixava não olhar para o processamento, que gera milhões de oportunidades. Por exemplo, aqui no MCM, né? Tem um contador amigo nosso que o cara, ele tem 2 preços de contabilidade. Ele tem um preço de contabilidade para o cara que compartilha a base e tem um preço para quem não compartilha a base. Como assim? Ele fala assim, ele é especializado em supermercado. O preço da contabilidade é R$8.000. Se você deixar eu acessar a sua base, o preço passa a ser R$6.000. Mas por quê? Porque depois ele vende super database de informação com autorização ao cliente que custa R$10.000. Mas isso é adicional. Isso é adicional. Mas está vindo do processamento. Então, assim, para quem está no estágio de vida, está começando ali com a realidade das empresas contábeis, em geral, é pequena, e isso, aí, na minha opinião, não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque contabilidade, na minha opinião, no mundo inteiro, na verdade, não é só a minha opinião, no mundo inteiro, ela não é de grandes marcas. Se a gente pensar nas Big Four que a gente queria trabalhar, ou que a gente trabalhou, o foco não é processamento deles, o foco é auditoria e consultoria. Aí você tem grandes marcas e vai ter aquelas grandes marcas, mas estão milhões de marcas embaixo. Então, por conta dessa pulverização, dificilmente a gente vai ter outros cases como a Contabilizei, que eu acho também um super modelo de negócio, mas que não sei se vocês sabem, que opera em prejuízo desde que abriu. E todo o dinheiro que vive porque tem o dinheiro de investimento. Não captou 500 milhões, porque 500 milhões eles ganham com dinheiro. Eles não precisavam captar, gente. Se vocês chegaram até aqui com o faturamento de vocês, não entrou nenhum investidor, foi só vocês, operacionalmente falando de eficiência, é melhor que Contabilizei, porque ela precisa desse recurso para queimar o caixa, para provar a tese dele, que é ter várias empresas. O jogo deles é ter várias empresas, é o que não falou, e às vezes a gente quer fazer a Contabilizei, sendo investimento da Contabilizei, e aí a gente vai para uma guerra de empresas que não tem necessidade. Então, na minha opinião, o futuro da contabilidade nos últimos 12 meses eu tenho visto isso, cada vez mais o contador ser uma peça-chave no negócio do cliente. E isso não casa, na minha opinião, certo? Isso não casa com grande escala. Não tem como fazer contabilidade consultiva em grande escala. Então, aí isso casa em valor agregado, ticket médio, e o que Bruno falou, para mim faz todo sentido, em liberar mais tempo. Vou perguntar para vocês aqui, há 10 anos atrás, quantas ferramentas existiam na empresa de contabilidade que você trabalhava, na sua, se você já tinha? Pouquíssimas. Quantas tem hoje? Absurdo. Como é que se lançava uma nota fiscal? Né? Como é que se fazia um folha de pagamento? Aí a pergunta é, com tanta tecnologia, era para já estar sobrando tempo. Já era para estar aqui no performance. Mas aumentou as informações, as obrigações acessórias. Mas não foi proporcional. Se a gente olhar, vamos ser sinceros, eu lancei formulário contínuo, uma ficava cheia de casa. Eu não sei, eu não tenho idade de Ricardo, não, mas eu comecei cedo. E era quase um dia inteiro, lançando aquelas caixas que chegavam. E depois era mais um dia contando que batia a diferença. Aí você tinha que
e um dia contando para ver se a apuração do CMS é tudo que a gente contava, a gente fazia em empresa grande de 10 em 10 dias, que era um andamento possível de fazer. Hoje, meu funcionário lá, na verdade, nem é ele. O robô de noite sobe todas as notas fiscais sem nenhuma manipulação Você humana. já percebeu que a gente leva 70% ou mais da nossa contabilidade para atender o fisco, apenas para atender o fisco. Da avaliação, assessoria, informações. Eu concordo contigo. Mas aí regra hoje. Eu concordo contigo, é por isso que eu estou querendo falar disso aí. Deixamos de fazer as informações importantíssimas para a sobrevivência da empresa, que é a informação de balanço, Isso, perfeito. custos e tudo Eu mais. concordo contigo, só para fechar meu raciocínio, cadê essa eficiência? Porque se a gente fazia tudo na mão e era um negócio pesado, cadê essa eficiência com tanta tecnologia? Então, para mim, nos últimos 12 meses, como o Bruno perguntou, está cada vez mais claro que a empresa de contabilidade tem que se tornar uma empresa de tecnologia. E para que este tempo libere espaço para a contabilidade consultiva que vai agregar valor. Então, E que não escala. e que não, aí a parte consultiva não escala. E, gente, conta para vocês, tá tudo bem que não escala. Tem uma porrada de cliente que nem quer contabilidade consultiva, nem quer se meter na vida dele, não. Ele quer conformidade e para desse mundo romântico que todo mundo precisa de contabilidade consultiva. O cara nem quer, ele quer lá viver a vida dele e tá tudo bem por isso. Mas, Eu queria. Não, vai. Vocês dois assistir para mim, depois eu vou comentar. Essa coisa de futuro é complicado falar, né? Porque ninguém sabe do futuro, né? A gente tá. É um tema legal para falar, mas a gente sabe que são conjecturas, né? Beleza, então a gente. Ufologia. A gente tem. Está tudo tão feito lá, gente. Eu estava vendo uma pegada assim, ó, de escala. E aí, interessante, eu contratei uns integradores lá, que eles jogavam lá, mostravam o cliente, aquela coisa mais rápida, e metia no cliente. Só que no final, o que acontecia? Um monte de lançamentos que você não sabe onde vai mesmo, você importando o extrato do seu sistema, você ganha um tempo enorme. Só que sim, e aquelas informações voltam que encontra, você não sabe onde foi. E quando vem a porra dos pagos tal, com tudo junto, de pagamento. Aí tá, e aí, exato, demônio. E aí, o que eu pensei, que eu percebi, de 2 anos para cá, 1 ano e meio, para ser mais exato. O propósito da gente, que a gente nasceu nessa pegada de contabilidade consultiva, ficou para trás, porque a gente estava entregando assim, ó, isso aqui é assim. Ah, mas isso aqui, o extrato assim, você não identificou, então está aqui. Então começou a deixar de ser consultivo, entendeu? Então assim, o que foi que eu fiz? De 1 ano e meio para cá, eu falei, para com isso. Eu botei o extrato bancário para quem não sistema, para quem não quer consultivo, para quem não quer nada, mas o meu cliente consultivo vai ter que ser desse perfil aqui. Então o cara que é consultivo, ele tem que ter o sistema obrigatoriamente. Ele tem que usar o sistema obrigatoriamente. Está no nosso plano de ação entregar o treinamento para o cara usar o sistema. Está na nossa pegada também, até intermediar, como a gente pega uma licença e passa para o cara técnico maior. Uma série de coisas para facilitar aquele uso. O sistema, ele treinar esse cara para usar. E tem dado muito certo. Então, essa questão. A gente começa a não ter escala. Quando a gente apresenta a contabilidade consultiva mais cara do que a mais tradicional que existe, a conformidade. Foi preciso, a conformidade. Entregar as obrigações legais e pronto. As pessoas se encantam muito mais com a consultiva, você sabe disso. Que deveria ser o serviço que todo mundo deseja, mas não todo mundo paga. Que nem está pronto para receber. Então, o que acontece? Eu vejo que essa tendência de ser consultivo, ela traz para dois viés aí. Consultivo, porque você é especialista no nicho. Então, você tem expertise, quando você é especialista, você consegue ser mais assertivo na rua, porque você não atende 300 segmentos. Então, você atende poucos segmentos, você vai conhecer o problema, quando vai conversar com alguém, você vai saber o quê? Você sabe que está doendo, né? E a questão de ser dos entregáveis. Eu sou consultivo, mas o que eu entrego? Porque o cliente ainda não sabe o que é a diferença de contabilidade. Contabilizar é um monstro de grande. Mas pergunta aí para alguém, me fala aí algum nome de contabilidade. Ele vai dizer aquela que é a contabilidade dele. Não existe aquela marca igual a Genoma, e a visão externa. A visão do mercado para a gente é maior. Porque o cliente não sabe a gente, não sabe onde é que contabilizar. Tá? Então, parte desse princípio. Então, o que é que vai acontecer? Você ser consultivo, mas o cliente ele não sabe ainda o que é ser consultivo. Então, está no entregável.
Tá na reunião que você faz com o relatório que você entrega. E outra, aquelas orientações que você dá por telefone, o cara te liga falando, vem cá, você abre uma empresa assim, você está sendo muito sutil. Só que, quando passa, aí vem a questão de registrar, quando passa um mês ele não sabe. A fatura chega, ele só olha o fundado, ele recebeu o que eu entregava, ele tem. Você não conseguiu tangibilizar isso. Então, para mim, o futuro é você não tangibilizar mais, é mostrar mais, é você trazer a sua consultoria para o papel, para algo de você está vindo aqui, veja aqui, eu estou entregando. Porque isso vai fazer você ser diferente. Então, quando você sai com o seu cliente, se por acaso sai da sua contabilidade e for para uma outra, ele fala assim, não, mas eu recebi isso aqui. Ah, não, mas lá na outra empresa eu recebia. Então, ele vai sentir falta pelo entregado. Não é pelo DAS, que ele nem sabe o que está certo. Ou algumas vezes nem você sabe o que está certo. Porque se não existisse o PG DAS para fazer o Simples Nacional, eu duvido a galera estar apurando o Simples Nacional. Ia ser pergunta que eu faço mesmo. Não é isso, gente? Não tinha PG DAS. Então, mente, para mim, olhando para frente, vai ser duas coisas aí. O ecossistema, que é uma realidade, você não está certíssimo. Por que isso? Se você não fizer, outro faz. E aí você abre a porta, que eu acho que é a porta, vocês têm para o cliente. Abre a porta. E como você disse, eu tenho registro de marca. O cara da registro de marca vai te dar 100 conto para você indicar. Pô, você consegue fazer registro de marca para, sei lá, R$2.000. E gasta mesmo uma hora para fazer. Exatamente. Então, gente, tem coisas aí que agrega. Você não precisa que seu cliente olhe para ninguém, tá? E a questão do entregável. Hoje, fui convidado para fazer parte de um conselho de uma grande franquia. São mais de 150 franqueados. Para entregar esse modelo consultivo para todos eles. Eu fiquei, poxa, bacana isso. Por quê? Não, Ricardo, eu quero da mesma forma que você me trata aqui, eu quero que todas as pessoas tenham o mesmo atendimento. Padrão. Como é que a gente vai entregar as 450 pessoas se a gente não tivesse expertise no ramo? Seria difícil. Tá? Então, gente, para mim, no ponto de vista, a tendência é essa. É ser mais nichado, não que você vai ter que ter um nicho só. Tá? Se você conseguir, vai você nem Paulo Neto. Mas se você conseguir, ótimo. Tá? E os entregáveis. Se preocupa com algo que você entrega para ele ler, apresentar, algo que fique documentado, porque essa é a forma de tangibilizar o que é consultivo. Eu percebo quando eu venho para esses eventos que a Carla está sozinha. Isso me deixa muito feliz. Porque às vezes parece que é uma luta só nossa, só a gente está carregando esse peso, e aí cada um no seu estágio, no seu momento, fazendo da sua forma. Mas eu concordo com tudo que eles disseram. Hoje, assim como a Conte, a Carla busca ter um portfólio de produtos. Isso me brinca muito, é o shopping da Carla. Eu quero que ele chegue aqui com tudo. Ele sabe que ele não precisa sair daqui para ir para outro lugar, buscar um produto, buscar um certificado digital, buscar um escritório virtual, buscar uma sala de reuniões. Você quer ver? Isso é importante, mas eu concordo com o Ricardo no sentido de que a gente precisa primeiro entender quem é a nossa pessoa e principalmente quem é a nossa contabilidade, o que é que eu estou disposto a entregar. Se eu estou disposto a entregar isso, eu preciso ser o melhor, ou pelo menos buscar ser o melhor naquilo que eu estou disposto a entregar. Não adianta eu querer, como o Paulo falou, atirar para todos os lados, ou ele faz Deus tentar fazer isso. Velho, eu não tenho, atendendo o perfil de cliente que eu atendo, querer competir com o Paulo numa medida para restaurante. É simples. Se você está se iludindo, buscando, eu vou concorrer com o Paulo, ele focou nisso, ele se especializou nisso, ele buscou isso. Então, é muito importante você entender. Ele voltou, cara. Essa conversa do outro, né? Aí talvez ele até atenda, mas talvez no público que Paulo Neto talvez já não faz espaço para todo mundo que tem conexão. Só que tem um preço que ninguém vê que se paga. Quando a gente ouvia falar de contabilizar lá em 2016, 2017, a gente ficava desesperado, gente, a gente vai perder todos os nossos clientes, vai fechar. Aí, com vários clientes. E a Carla nunca perdeu um cliente. Isso vai mudar, mas ela já perdeu um cliente. Isso vai para isso. Aqui quem já perdeu um cliente para contabilizar aí? Eu não conheço um fundador que perdeu, porque pelo menos não pode. Posso fazer um contraponto? Pode acabar, eu quero falar sobre isso, porque a contabilidade fez uma coisa, eu vou te cortar rapidinho, que eu acho que é importante.
contabilizei, é uma visão. Não sou advogado, eu contabilizei. Contra o mercado. Do mercado. Só do mercado eu vou usar isso para fazer uma conexão que eu acho interessante. O maior número de empresas que foi aberto recentemente no Brasil são de MEIs, certo? Em número específico. MEI não precisa de contador. A MEI que precisa de contador não está aqui. Ela está na contabilidade online. Contabilizei a contabilidade online de Arara. Então, existe um novo mercado efetivo. Existe um outro mercado que cresceu muito nos últimos anos, que é o mercado do nativo digital. Infoprodutor, empresa e tal. Esse cara também não está aqui. Então, esse cara está no digital. Ele também está indo para lá. Você tem... A Contabilizei criou um novo... A Contabilizei não. A contabilidade digital online, todos nós somos digital. A contabilidade online, ela criou um novo mercado, que é o mercado do cara que precisa pouco de contabilidade. Certo? Esse cara precisa pouco de contabilidade. Só que qual que é eu estou fazendo isso para falar o quê? Quando eu olho para o futuro, e aí... Só isso que eu estou fazendo. Numerologia aqui. Astrologia. 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 Então, astrologia. Eu estou falando assim, quando eu avalio, há alguns anos atrás, como é que você olhava para a estratégia? Você olhava 5 anos para trás, projetava 5 anos para frente e definia estratégia. Como é que você define estratégia hoje? Você pensa em 10 cenários possíveis e investe um pouquinho em cada um e vai testando qual vai funcionar. Quando eu paro e olho para o futuro da contabilidade e os 10 cenários possíveis, em 9, a contabilidade não é obrigatória para a maior parte das empresas do país. Ou ela não é obrigatória, porque o governo vai abrir mão, porque a declaração acessória se automatizou, tudo se automatizou, ou ela não é obrigatória porque o governo vai falar assim, PGDAS, como pode fazer agora? Então não é mais um atributo, não é mais uma reserva de mercado da contabilidade. Esse eu acho que é o maior risco da contabilidade. É o risco do... vou passar. É o risco da contabilidade. É o risco... Se o governo falar hoje assim, empresa do Simples Nacional, não são mais obrigados a ter contabilidade, e a PGDAS, o Nubank pode apurar, qual é o impacto disso para a contabilidade de cada um de vocês? Essa é a pergunta que eu faria para o futuro. Essa é uma pergunta. É só assim, futurologia. Eu acho que você está certo nesse pensamento, mas se você só entrega conformidade, você tem que ficar preocupado. Eu também acho isso. E eu falo o que o Bruno falou, eu falo no meu time oficial lá, que é uma meta de entregar tudo dia 10. Aí eu falo com ele assim, se o governo amanhã se retar e falar que é dia 5, todo mundo vai dar um jeito de entregar dia 5, é o que o Bruno falou. Então, em algum momento, o governo pode se retar e falar assim, tá pronta. E ainda dizer assim, você nem precisa de um contador. E como a gente não é fortalecido politicamente, vai dizer mesmo. E a gente vai dar uma nota de repúdio e tá pronto. E a gente só tem o poder político de forçar essa entrada no mercado. Nisso daí. O que vai mudar a chave desse processo está latente que o Brasil é o único país que está emergente que está na contramão do mundo de a contabilidade ser um instrumento para tomar de decisão, ainda mais do que só a falácia da técnica da ciência e da riqueza. Se a reforma tributária sair nos moldes do projeto de lei, todo mundo aqui tem a tendência de ficar cada vez mais rico. Por que eu estou dizendo isso? Por isso que eu estou indo na contramão do que vocês estão falando. A reforma tributária está indo pelos viés lá da Europa. Tributar o lucro. Se tributar o lucro, a contabilidade vai ser essencial. Eu sou um que estou defendendo como um negócio, não como indivíduo brasileiro, mas como um negócio. Eu estou amando que seja tributado lucro, porque nem o meio é escapar. Porque, em tese, né, uma questão, uma divergência técnica que o meio é uma opção de empresa, ela não é tecnicamente considerada empresa, por isso ela não tem contabilidade. Só que o Sebrae não quer perder tempo nisso, dissociar, e é por isso que pelo Código Civil ela só não é obrigada a ter contabilidade, porque tecnicamente ela não é uma empresa. Ela tem CNPJ, apesar de ser cadastro nacional de pessoas jurídicas, ela não é uma pessoa jurídica. Só é um cadastro que ela tem. Tinha que mudar o número para número da Receita Federal e não CNPJ. Então, com o adjunto, que quero até a opinião de vocês, principalmente o povo de Salvador, que está aí na vanguarda, já que a gente aprende tudo, né? O que é que vocês pensam desse cenário que vocês estão falando de escalabilidade, que com a reforma tributária isso tende a ser cada vez menos, porque você vai ter que ser consultivo. Ninguém quer pagar tributo.
Então, a ideia vai ser você configurar um plano de contas, um planejamento para ele distribuir as despesas para que no final vai cada vez menos tributos. Então, se a reforma tributária sair, essa discussão que a gente está tendo sobre o futuro de hoje, o que vocês falaram até agora, sucumbe. Porque a contabilidade vai ser a mola mestra de todo Mas já está sendo até hoje, você pode pegar pelo número de clientes hoje e está procurando a gente para saber se ele está pagando mais tributo. A mudança de regime tributário sai do Mas até então não é a essência da contabilidade. A discussão aqui de contabilidade é a gente com tributo. A gente já mas tributo não é contabilidade. Departamento pessoal não é contabilidade. A contabilidade em si vai ser a protagonista do empreendedorismo. Porque a gente é grande para atender as obrigações acessórias. E não é responsabilidade. Mas a gente faz contabilidade. Entendeu? Sim, Saborismo. Assim, eu só que há mudança já disso De paradigma. Não, do perfil dos Quantos dos seus clientes em percentual senta com vocês, tirando o lado Pronto, positivo, é isso que eu quero dizer. e avalia o balancete? Pronto, com vamos você? lá, que era 5% há 5 anos atrás. Uma reforma tributária vai ser 95%. Mas hoje é isso que eu estou falando. Cada vez mais está mudando o perfil do empresário, do próprio empresário. Quando eu estou falando empresário, é aquele homem de negócio. Não é uma aventureiro, não é um cara que bota lá de qualquer jeito, toma empréstimo para saber botar o negócio como sobrevivência. É um empresário. Então, hoje ele já está buscando essas informações. Ele já está sentindo a necessidade. Tem mudado, mas de não um exemplo. Não, mas isso é gradativo e cultural. Mas, ó, hoje, Para começar, nós éramos os guarda-livros. Não mais. Essa discussão de guarda-livros já está lá. Só um momento, Luciano. A gente já discutiu sobre isso em alguns congressos. Eu já perdi cliente, inclusive para um de vocês. Porque ele devia. Normal. Porque eu apresentava um balancete para ele e ele não tem uma passagem da legislação, que eu não sei se vocês sabem, que se distribui lucro devendo tributo federal, tributo não, qualquer cenário de tributo no geral, o artigo 3º do CTN, que envolve tudo. Você não pode distribuir lucro com pena de pagar 50% do valor da distribuição de lucro. Quando eu digo ao cliente que não pode distribuir lucro, principalmente os advogados, esses PJ da vida, que não pode ocorrer isso, é taxativo, eu não vejo a contabilidade como isso, eu só pago para tributo. Beleza, você assinou um contrato, foi feito um onboard, explicando todo o processo que era necessário ter um sistema. É esse cenário que vai vir para a gente com uma reforma tributária. Porque além de ele não poder distribuir lucro, agora ele não vai nem querer distribuir lucro, porque vai pagar sobre a distribuição. Na verdade, Sim. eu acredito o seguinte, precisa primeiro fazer um trabalho verificado. Quantas empresas de contabilidade vocês conhecem aqui presente que gostam e trabalham com empresa de lucro real? Porque eu ainda hoje escuto o cara falando, eu não atendo lucro real. Eu falo em tamanho de todas para mim que a gente atende lucro real. A virada de chave, primeiro tem que ser interna, para depois a gente falar com o cliente. Porque isso aí passando, quem não faz lucro real, vai morrer. Porque o resultado que não tem especialista em lucro real, não sabe fazer o lucro real, vai ficar para trás. Só por engodo do lucro real. Vai ficar para trás. A educação aqui. Botar uma polêmica nisso aí. Mas também no dia que isso passar e botar o lucro, cada cliente da dentro da gente. E a contabilidade tem que se segura. Porque o cara é PJ para não pagar imposto de renda. Ele é médico, ele é arquiteto, ele é programador. Então, é muita coisa. Tem coisa pró, tem coisa contra. Eu discordo, Sapori, que contabilidade é assim, é uma visão de mundo, né? Para mim, contabilidade é a ciência que traz informação para tomar decisão. Para mim, qualquer informação que leva a tomar decisão é contabilidade. Acredito nisso, eu vendo tudo com contabilidade e não me sinto mal porque não é financeiro, não é contábil. Porque quando eu olho a escala de funcionário do restaurante que eu faço contabilidade consultiva, dá totalmente a relevância se o cara oferece o café ou não. Então, se isso ajuda ele a tomar uma decisão para que ele ganhe recurso, isso, na minha opinião, é contabilidade. Porque se a gente se apegar muito na academia, eu entendo, já fui umas cadeiras apaixonadas. Não, mas mesmo assim, eu estou te falando, para mim,
Se a cor da parede importa e eu sei isso, essa informação eu posso dar ao meu cliente, para mim isso é contabilidade, porque é uma informação que ajuda ele a tomar a decisão. São dados, no departamento pessoal, são informações agregadas para poder você conseguir chegar ao valor. Eu adoro isso tudo sobre a contabilidade, porque sobrava tudo e Paralelo a tudo isso, a toda essa dinâmica, esse debate, entender se a reforma tributária vai melhorar ou piorar, ao concorrente, ao preço que está cada vez mais baixo, a gente tem que ajustar o subsídio para poder participar do jogo, a gente tem que desenvolver pessoas, a gente tem que encontrar as pessoas, a gente tem que manter o time motivado, a gente tem que realizar o processo, a gente tem que usar a tecnologia da maneira certa, e é tudo isso. É igual aquele filme, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu tenho uma pergunta aí, fora desse escopo da reforma tributária, uma coisa que eu queria perguntar há muito tempo para todo mundo aqui, mas o Luciano falou de ecossistema e o Ricardo falou dos entregáveis ali, né, dentro da contabilidade consultiva. Aí a gente falando da importância de informar que a cor da parede faz a diferença ali. Como é que vocês definem o escopo, né, da opinião de vocês, né, do que seria o escopo do seu ecossistema, o que é que tem que estar lá dentro, que você acha que é o básico, se existe uma cartilha genérica, ou se você, dentro do consultivo, você tem uma cartilha genérica ou você tem uma cartilha por nicho? Não sei se minha pergunta está clara, né? Eu queria aterrissar um pouquinho mais o conceito do que é que você oferece como contabilidade consultiva quando você fala para o seu cliente que você tem isso, e o que é que você entrega como ecossistema quando você fala para o seu cliente que você tem um ecossistema. Sacou? Para aterrissar para ficar um pouquinho mais claro. Nessa questão do ecossistema, eu acredito que esse é algo que está crescendo bastante na contabilidade, falando de futuro. Porque se você for perguntar a todo mundo que está aqui, se fizer a pergunta, você vende apenas assessoria? A resposta é não. Todo mundo aqui vende coisas além da assessoria, acredito que muitos de vocês também. Por aí você já vê que realmente o caminho tem sido vender outros produtos. Por quê? Somos a porta de entrada. O cliente procura você. Eu abri uma empresa, acabou de estar aberta ontem, o cliente já perguntou a gente sobre questão de portfólio, logo, várias coisas. E aí tem certificado, são vários produtos, né? Precisar de sistema financeiro. Então, o que é que a gente providencia, né, para o cliente? É justamente tudo que ele precisa para que a empresa possa caminhar e andar. Esse é praticamente o caminho. E essa questão, eu acho muito importante o que o Ricardo comentou, de tangibilizar, é importante a gente tangibilizar o intangível, que é o nosso conhecimento. A contabilidade, ela ainda é um capital intelectual que é pouco visto, pelos nossos clientes. E é importante que você comece a fazer justamente esse entregável de forma assertiva. E fazendo só aproveitando aqui o contraponto na questão, não é contraponto, complementando, na verdade, o que o Samori falou. Você está falando que na reforma tributária vai ter a questão do lucro. Mas se a gente for levar para essa questão do lucro, veja que hoje nós temos, inclusive na legislação do Simples Nacional, de forma bem clara lá, que quando para você ter um lucro isento de imposto de renda, você tem que ter contabilidade. A pergunta é, quantos fazem isso valer dentro dos escritórios de contabilidade, de apurar o lucro do cliente, entregar para ele e falar, esse é isento porque foi apurado por nós. Isso daí é um ponto a se refletir. Falamos tanto em contabilidade consultiva, por mais eu entendo a visão, porque eu estou dando de Calida Prédio, não, mas eu acredito que a contabilidade consultiva tem a ver com contabilidade mesmo. E quando você vai fazer um pequeno questionário dentro dos escritórios de contabilidade, o percentual realmente de empresas que fazem contabilidade é um percentual pequeno. Não estou falando daquele cliente que não quer, daquele que não quer. Mas tem muitos outros e clientes nossos que não são PJ, são empresas de comércio, serviços, e eles precisam de contabilidade e não fazemos. Nós queremos ser consultivos. Eu acredito que primeiro tem que fazer a contabilidade, ter a contabilidade, vai fazer o básico bem feito. A meu ponto de vista, eu faço o básico bem feito, depois eu implemento o ecossistema, vendo outras coisas, sou consultiva, posso fazer outras coisas. Então não adianta você querer reinventar a roda, vender outras coisas para o cliente, implementar o ecossistema, assim, nem o básico,
que é, além das obrigações acessórias, além da folha de pagamento, né, a base para você implementar, fazer toda a conformidade realmente legal, muito bem feito com o cliente, redondo, direitinho, você vai ter os problemas do extrato, isso é padrão, vai vir errado mesmo, em alguns casos, mas é você tentar corrigir, orientar o cliente, organizar o cliente ali, e aí se você começa a implementar um ecossistema de verdade. Eu acho que você é negligenciado. Exatamente. Eu enxergo que é também do conhecer o cliente. Por exemplo, eu posso ter na minha carteira de clientes um perfil que registro de patente de marca não faça nenhum sentido. Para que eu vou gastar tempo desenvolvendo esse produto para vender para o meu cliente? Mas eu posso ter uma carteira que o BPO financeiro faz total sentido, então eu vou focar no BPO. Dentro do portfólio da Consultris ou da Conte, você pode ter lá marcas e registros. No meu vai ter BPO, então depende muito da sua carteira. Eu acho que conhecer o cliente, entender a necessidade, o que ele precisa, é o que o Bruno falou, precisa. É entender o que o seu cliente precisa, não o que o concorrente está fazendo e você precisa oferecer. Essa questão da consultiva, que eu faço uma pergunta, isso me bastante direto. Mas antes de responder, é o seguinte: quem aqui só faz a ciência contábil na empresa contábil e o fiscal é feito por outra empresa? Você faz a ciência contábil, faz os outros também, né? Para contábil. Não, eu acho que a gente vive disso, gente. Ah, sim, deixa a ciência lá para o órgão do conselho, que era só eles que fizeram parte da ciência. Não tinha cientista, mas a gente ganha dinheiro tudo calado. Porque contabilidade, ela é sobre negócio. Se é sobre negócio, tem oportunidade para contabilidade também, com o contador. O contador tem que deixar de ser visto como uma pequena parte que é a contabilidade. Quando você fala do ecossistema, a contabilidade é mais uma parte. Não é, não, isso é contabilidade. Não, você faz só o DP, eu faço o escrita contábil, porque aqui eu sou só ciência contábil. Eu não faço fiscal porque eu sou contador. Então não existe isso, é bonito, mas da ciência contábil. Mas quando eu falo de negócio contábil, isso é péssimo para a gente. Bota umas coisas para a gente fazer. Mas assim, quando eu consultivo, a questão do consultivo, Matheus, é que a gente foi muito maltratado mesmo. Na verdade, é que a gente fez contabilidade, somente do físico, o tempo todo. Uma péssima contabilidade. Muita gente. A maioria ainda faz. Porque nos perguntou aqui, quem aqui não tem um sistema? Exato. Contar um pouco. E você viaja muito. Muita gente ainda se acha um ladrão se ganhar R$10 de comissão sem acreditar. Se acha um bom. Então, muita gente ainda não tem, a realidade não é essa. Mas aí, Matheus, é o seguinte, falando de consultiva, criou esse monstro para a contabilidade consultiva. Como se a contabilidade consultiva fosse querer salvar toda a contabilidade que não é. Eu costumo dizer, a contabilidade consultiva é redundante. A gente usa esse nome consultiva no final para explicar ao empresário a verdadeira contabilidade que não entendeu. Então, gente, é isso. Olha só, vou dar um exemplo prático agora, tá bom? Como é consultivo? O cara comprou esse celular aqui, vai comprar uma máquina. Isso aqui é uma máquina, né? 10 mil conto. Esse aqui não é 10 mil, tá? Aí o cara comprou da onde? O cara comprou lá de São Paulo. Veio pra cá. Aí o cara foi e contratou um seguro no celular. Aí você chega no ativo, bota ativa o celular e deixou o seguro, deixou o frete, que compõe também o ativo. Como você percebe? 27 está lá. Dizendo, gente lá, o que a empresa perde quando você não faz isso? Adiciona. E outra, uma despesa vai infectar o resultado. Né? Então, eu estou falando isso 10 mil. Agora, imagina uma máquina de 200, 300 mil. Então, assim, não é na ciência? Pronto. Eu estou vendendo roda? Não existe a norma? É contabilidade. Então, quando você faz isso, fica bonitão lá no antigo do seu cliente. E aquilo dá de garantia como empréstimo. Entendeu? Se for fazer ali um indicador, ele melhora. Quer outra coisa básica? Outro exemplo. O cara faz um empréstimo, vamos falar com o governão. Pega no banco, pega aquele empréstimo lá, CDC, 36 vezes. Vocês botam lá empréstimo no parceiro circulante. Aquela porra tem não circulante. Não vou separar. Não separa. Aí quando faz um indicador de liquidez, não tem capacidade de pagamento para curto prazo, ele não recebe. Aí não consegue colocar esse crédito. Que é aí que eu acho que é o plus de responder do consultivo,
É o cara do contábil, olha isso. Que cara maluco que pegou 7% ao mês de CDC aqui do Itaú, com a liquidez dessa, e aí entrar o consultivo e falar assim, vem cá, por que você está precisando, né? Exato. E olha a gente fazer. Eu tenho uma hoje você rodando. Não, né? Mas, Vamos para outro exemplo. de Paulo, a minha opinião, Sim. eu achei fantástico fazendo um comparativo com os slides ali, do papel do analista. Eu pergunto, sem medo, quem tem um analista na sua base para fazer uma análise dessa? Pois é. É isso, essa dificuldade. Aí, o que é que as empresas dependem que Paulo faça, que Ricardo faça, que você não faça, e a gente não consegue fazer. Deixa eu dar outro exemplo. Simples. Esse é o problema que a Mas gente porque a gente Ele bota. está formando esse Que analista. a gente bota. Que a gente Chamando de analista, o cara A gente bota na vaga que ele tem que saber disso. Bota Outro na vaga. exemplo simples de consultivo. Estamos no ano de setembro, né? Vamos pegar agosto. Você pega um DRE de agosto. Ele quer dizer uma coisa para você? Que teve lá um lucro, teve uma margem, teve um lucro líquido. Beleza. Você pode fazer o quê? Compara dois períodos, tem a análise horizontal e vertical. Você aprendeu isso? Porra, aí você falou, sua despesa variou. Agora variou, mas com base em quê? Tem um orçamento lá no início do ano, tem um orçamento com base em quê? Histórico ou base zero? Ó. Entendeu, gente? Tem alguma coisa nova aqui? É uma porra. Agora o bichinho foi maltratado. E assim, Aí, só para coisa, né, Matheus? Como é que você separa isso? Aí eu aprendi com o Gilberto Cunha que você tem que criar produtos. Você tem que falar para o cara. Por quê? Porque senão o cara me compara e ele fala, pô, você é 3 vezes mais caro que o meu montador. Tá bom, seu montador te entregar isso, te entregar isso, te entregar isso. Não, mas me entrega isso, tá? Só por isso talvez eu cobraria até. Então fica com ele com isso. E vem só para mim com isso, com isso, com isso. Ah, eu não quero, enfim. Eu quero dizer, vocês e a gente botar tudo no pacote como contabilidade de combustível e levantar essa bandeira, gente, gasolina álcool é álcool, porque tem gasolina é álcool. Se fosse combustível, o álcool ia ser mais barato que a gasolina, enfim. A gente tem que aprender com o nome dos produtos, entendeu? Então lá, a gente chama esse serviço de inteligência empresarial. Então eu analiso o crédito, eu tenho um analista que faz isso e tal, que é o BI para ver isso, mas isso ele paga caro por isso, porque isso tem valor. Então se ele paga R$ 1.600 de contabilidade, eu cobro R$ 2.500 para fazer essa análise, mais de 1.600. Você analisou o seu produto. Aí você volta aquele Aí ele chamou de produto. Isso, mas está mais ou menos A parte genérica, sabe o que vai ser? É você gerar informação. A parte genérica é você fazer uma boa escrita contábil. Centro de custo, separadinho, classificação de custo e despesa, você identifica a margem ali, a margem com a EBITDA, tudo direitinho. Você faz uma escrita contábil, aquilo é genérico. E você manda para ele. Aquilo é genérico. Com indicadores, então, Radical, Monte, ou BI, enfim. Se ele não tem capacidade de gerar as decisões com base naquilo que você manda, é aquilo genérico. Onde é que está o outro? É você com a sua reunião. Só que isso também não é escalável, depende da capacidade do avaliador. Não, eu digo o profissional mesmo fazer uma reunião. Só para vocês entenderem o que é produto. A gente vem de inteligência empresarial. Aí eu fico um mês, o cara fala, tá pagando alto. Segundo mês, CMV está alto, terceiro mês, CMV está alto. Aí eu criei um outro produto, consultoria de resultado. Já que você não tem competência para resolver, eu boto alguém do meu time para ir lá resolver. E aí você cobra consultoria de resultado, faz um projeto de no mínimo R$ 6.000. É assim que tangibiliza. Agora, se quiser montar tudo bem, e é um problema isso. Por quê? Porque às vezes o cara, eu apresento tudo, ele contrata só o básico, ele cadê o negócio? Isso não é regra, tem aqui, não é mas aí tem que ser claro, o produto deixa isso. Se o produto não deixa claro isso, ele vai pagar pouco querendo tudo. Ô Paulo, isso você falou de vergonha, é algo que eu ia comentar, então a gente tomar cuidado com isso. Eu aprendi com ele também. E que foi justamente você tomar cuidado com o que você vai levar para frente na hora das vendas. Então, não coloca tudo no pacote. É uma coisa que eu aprendi lá, que eu não fazia isso lá atrás, foi justamente organizar o processo de vendas em planos empresariais. Eu dizendo ao cliente, olha, você quer só o básico? Se o cliente quiser só o básico, ele vai ter aqui.
apenas o básico. Você quer algo mais, se ele tiver interesse em contabilidade consultiva, ele contrata contabilidade consultiva. Porque quando você leva para o cliente tudo no pacote e ele vê aquele preço alto, vai assustar. É importante que o pessoal também entenda isso, porque senão você vai ter vários produtos, mas mostrando a ele. E Você não pode é ter o que o isso, cara isso, precisa, você tem que vender o que ele precisa. Se ele Então, quer mais, ele vai achar E aí, eu queria fazer um comentário em relação a isso. Primeiro, esse negócio do carro, eu acho legal. Inclusive, eu vou planejar ele aqui, a fala dele, ele fala, quando você vai comprar um carro, você tem, o carro custa 90 mil. Aí tem um de 90, de 95, de 100 e 120. O mesmo carro, 30 mil de diferença, né? Que é exatamente isso. E ainda tem um valor que você pode customizar que custa 180, que é outra coisa. Então, mas eu queria falar dessa especialização, que eu acho que é interessante, e aí eu acho que não se aplica na discussão, mas é uma coisa que eu tenho visto muito, é a contabilidade se especializar na contabilidade, não no cliente. Esse é o meio constante da contabilidade. Vou contar um caso seu, Paulo, se você permitir. Quando a primeira vez que eu vim em Salvador, o Paulo Novo levar almoçar e jantar em 2 restaurantes. Almoçar em um, jantar em outro e outro. 3 restaurantes que eram clientes. E todos os restaurantes tinham a mesma estrutura de entrada, né? Era um negocinho de quadra. Não, porque o custo é melhor você vender uma entrada menor e o cara comprar mais de uma entrada. Você contabilidade pra caramba. Isso não tem nada a ver com prosseguir, vamos ver as vocês. Nada a ver com isso, tem. Mas isso impacta na apuração. Então, eu estou falando assim, eu tenho visto muito quando vai falar assim, eu sou especialista em médico, sei fazer fator R. Cara, médico não faz ideia. Isso é propaganda. Isso aí, ele não faz ideia. Entendeu? Qual é o signo? É isso. Mas ele está se vendendo como especialista por uma coisa que para o cliente não é relevante. Então, eu acho que tudo que a gente falou que tem muito sentido. Eu vou fazer só um asterisco, né? A gente está indo bem para a área final, né, Matheus? Fazendo só um asterisco que é importante que toda especialidade seja em relação à necessidade do cliente, não da contabilidade. Porque se a gente olhar para a gente, nós vamos querer convencer ele que o balancete é um instrumento que ele deveria usar. E às vezes não é. Eu falo um exemplo, assim, ó. Nenhum cliente meu que me paga 12, 15 mil reais. E desculpa o contador, ele vai tomar uma decisão com o balancete. Ele toma uma decisão no DRE dele, no BI lá, no que é o DRE contábil, mais produzido. Porque eu tenho o balancete, o primeiro cliente falou assim, tá, e isso quer dizer o quê? E quando eu entendi que era lindo para mim, mas não era nada para o cliente, por que eu vou entregar? Se ele precisar, quem pede é banco. Aí eu falo, não, olha que estrutura. No momento que ele precisa avaliar o patrimônio, ele tem um balanço. Mas se todo mês eu sento com ele para avaliar a performance do negócio, eu olho DRE, eu olho o indicador de chaves que a gente vai levando dentro disso. Para mim, isso é contabilidade, não tenho vergonha de eu falar que não entrega o balancete. Porque se ele entregar, ele não vai entender, gente. Não adianta ser muito bom para a gente. Agora, você tem. Mas você tem. Balancete de verificação para a gente. Não é para o cliente mesmo, não. Mas não entrega o balanço também, não. Deve ser. Porque o meu cliente é restaurante, mas o meu cliente é DRE, brother. Eu gasto dia para entregar o lá. Eu vou passar para o Samuel. Vou botar eu não sou contador, eu tenho empresa de contabilidade, eu tenho empresa de serviço. Né? Então, eu tenho uma empresa que presta BPO para mim, faz o meu financeiro, e tem uma empresa que faz a contabilidade. Qual a empresa que eu converso toda semana? Eu nem sei quem faz a contabilidade. E aí eu vou contar para vocês um caso, só para entender o que eu estou falando. Todo mês eu faço um fechamento com o BPO. O BPO senta lá, caixa, o negócio é um negócio de serviço. Caixa. Para mim o que importa é caixa. É baixa inadimplência e caixa. É isso. É final do mês. Não precisa de avaliar. Não tem índice, não tem isso, tem rentabilidade, caixa. A gente senta, avalia o que a gente precisa, aí a gente na operação contratual, eu falei, eu preciso retomar, preciso ajustar meu prolabore mensal, que vai mudar tudo dentro da coisa. Aí eu falei, cara, você faz favor para mim, viu? Você pede para o pessoal do DP retomar o prolabore, a gente ficou 3 meses na operação contratual. Beleza. Aí eu pedi pro pessoal, aí mandou o cara do DP. Vou contar a história que é legal. Aí passou uns 40 minutos, chegou no meu e-mail a mensagem do BPO. Empresário fulano, falando, pessoal, gentileza e tal, explicou a situação dele, trabalhou para mim, e mandou a situação dele. Passou 5 minutos, chegou a mensagem no meu e-mail. Senhor Bruno, gentileza, preencher a base abaixo.
O Excel que tinha nome, CPF, endereço, que estava tudo lá. Tudo lá. Você ligar para Sevilha. Não, deixa eu te falar. Foi na Sevilha. O BPO Sevilha. Eu gerei. Eu sou consultor lá que gerou uma zona, porque eu peguei e falei, tem 4 anos, tá pra funcionar essa porra. Gerou. Por quê? Não, mas é eu peguei isso e levei isso para Sevilha, levei isso falta da última reunião gerencial, gente. Nós estamos falando de encantar cliente aqui, olha que absurdo. E aí, vamos falha. Mas assim, eu estou falando assim, o que acontece? E essa é a cabeça que a gente tem que transformar aqui. A gente tem que olhar para a necessidade do cliente. A gente tem que construir a necessidade do cliente. E foi ótimo, porque foi acontecendo na Sevilha e foi um quebra-pau meu lá. Porque eu falei, cara, não faz sentido isso aqui, você não é maluco, né? Você entregar uma base dessa para o cliente. E é seu feio ainda. Enfim, mas a gente descobriu e corrigiu lá. Mas eu acho que isso é importante, Samuel. Só fazer um. Gente, ó, 5 minutinhos, Samuel vai falar, Josi vai falar, e aí a gente vai fazer um encerramento. Fala um pouco aí do que é ser consultivo, do que é você consultivo. Vocês falaram bastante coisa, mas tem uma coisa muito básica que eu prego com meus clientes e que eu entendo que também diferencia o consultivo, que é o simples fato de você conversar com o seu cliente. Porque às vezes você está ali tão preso na operação que você não tem tomar um café com o cliente. E às vezes eu participei de um evento de um cliente nosso, no mercado, e aí 150 franqueados, eu fiz a pergunta para eles, eu queria que você levantasse a mão. Quem falou com o seu contador nos 2 meses? E que não foi para falar de guia de imposto. Foi trocar uma ideia, realmente, falar do negócio, analisar o negócio. E pouquíssimo levantaram a mão. Menos de 5. Então, um diferencial, simplesmente você fazer uma reunião com o cliente que não seja de contabilidade, você fala do negócio, dos projetos dele. E quando você, Paulo Neto faz trabalho sempre bem, quando você está lá na ponta, que você conversa com o cliente, as coisas começam a fazer mais sentido totalmente. Até o que o Paulo falou, até a cor da parede, você começa a entender por que a loja de tinta tem aquela cor. Por que mudou a fachada? Por exemplo, tem um cliente meu que mudou a fachada. Quem anda mais comigo sabe. A fachada dele sempre foi vermelha. A fachada dele mudou de uma hora para outra azul. Aí todo mundo passa e fala assim, poxa, massa, ficou bacana, mas ninguém sabe por que mudou. Mudou como que ele recebeu um patrocínio para mudar a cor. Só por isso, ele não queria mudar a cor. Ele adorava para mim, vamos para o patrocínio, foi tão bom que ele mudou a cor. Sobre contabilidade consultiva, outra coisa que até me acendeu um pouco mais isso. Pode, quando a gente sai da faculdade, a gente sai do animado, vamos fazer contabilidade de fato, vamos fazer contabilidade. Com o decorrer do trajetória de empresário contábil, você vê que não é tão fácil assim, que não depende só de você. E outra coisa que eu faço com o meu cliente, meu amigo, balanço de informação que é feito a 4 mãos. Não existe um balanço assinado só por contador. O empresário também nem que assim, procuração, mas a responsabilidade é dele. Então, assim, quando eu fiz a minha pós-graduação em controladoria, e aí pega muita questão de indicadores, de consultoria, aí você olha. Tudo, ou grande parte da consultoria é baseado exclusivamente no balanço, no DRE, e dali você pega os indicadores. O aluno trabalha com BI, eu também trabalho com indicadores. E quando você pega esse balanço, esse balancete, esse DRE, você lança dentro de um BI, que você maximiza o erro, você começa a ver que as coisas não estão batendo. Mas você, peraí, tem uma coisa errada, aí você volta lá para onde? Não é no BI que você vai arrumar, você vai arrumar no balancete. Entendeu? Então, o básico, é o que todo mundo está falando, o básico perfeito. Passa a ser consultivo. É onde faz passa a ser o básico. É o prato limpo. Você não chega no restaurante e fala, eu vou te indicar o restaurante com o prato. Você fala todo dia, eu vou te indicar o restaurante com o prato é limpo. O básico bem feito. O básico bem feito é a comida gostosa. Mas até um ponto, né? Das minhas andanças, né? Conversando com muitos sobre contabilidade, a real é que muitos escritórios fazem contábil. Geralmente não fazem esse básico e querem pintar o consultivo. É a padaria que não vende pão. Por isso que eu estava querendo entender. Cara, dá para você dizer que é consultivo sem ter o básico da contabilidade? Sem ver outra coisa, né? O consultivo não vai para todo mundo. O consultivo não é para todo mundo. Dá para construir.
posso trazer um contraponto aqui? Visitar o cliente. Você tem um cliente do Simples Nacional, você não faz o balancete dele, mas você visita ele. Você não, seu analista, visita ele uma vez a cada 6 vezes, você está sendo consultivo para esse cara sem fazer o. É isso. Aí você tem que ter um ecossistema. Não, Você não necessariamente não, pode falar. O cara às vezes quer alguém para discutir uma ideia, e você dá um relax, e aí o cara é contador, você pensou isso daí. Ele vai ser consultivo sem ter uma. Agora, óbvio, agora ele tem responsabilidade. Quando eu falo aqui, ele tem que ter responsabilidade. Não adianta eu ir tomar café com o cara, eu mandar a obrigação acessória, ele perder a seção negativa e não ganhar a licitação. Porque, entendeu? Eu não estou pregando, não faça um, não faça outro. Mas é entender que, na real, é o que o Bruno falou, é o que o cliente precisa. Não é o que você quer entregar, é o que ele precisa. Nós estamos em setembro. Vou dar uma dica para vocês. Ano passado, um cliente nosso fez isso, eu achei espetacular. Está funcionando muito bem esse ano. O que ele fez? Ele chegou de setembro a dezembro, ligou para 100% dos clientes dele e fez a seguinte pergunta: qual que é a sua meta para 2023? Para 2023, ele fez 22. Qual a sua meta para 2023? O que você espera do seu negócio em 2023? Uma pergunta simples e direta. O cara respondeu. Aí ele fez a seguinte métrica: para alguns clientes, eu vou ligar todos os meses e perguntar da meta. Para alguns clientes, eu vou ligar trimestralmente e perguntar da meta. Para algum cliente, eu vou ligar semestralmente e perguntar da meta. E para alguns clientes, eu vou ligar no final do ano e perguntar da meta. E aí, assim, ele fez. Aí, cara, você queria aumentar 12%, você aumentou 1% esse mês? Aí o cara vai falar assim: não. O que aconteceu? Ih, cara, estou apertado aqui no financeiro. Uai, tem um BPO aqui. Uai, tem um BPO aqui, entendeu? E aí ele foi desenvolver isso para esse cara. Isso não precisa de um balancete bem feito. Entendeu? Não precisa de um balancete bem feito. Então eu acho que o básico bem feito. Eu tenho medo de falar. Eu, como sou uma pessoa que defendo muito a contabilidade empresa, e realmente você pode fazer a contabilidade consultiva também sem ter uma sua contabilidade. Mas qual o cuidado que eu acho que todo empresário e contador deve ter? Aí ele faz isso, liga para o cliente, ajuda em médias, financeiro, coisas que nem é, talvez, podemos dizer, a praia dele. Aí, de repente, o cliente dele cresce tanto, se inscreve em uma licitação, pede as demonstrações, ele liga: eu preciso do balanço. Eu preciso do balanço. Pô, velho, não tenho balanço. Peraí, eu vou precisar de um tempo. Como esse mês peguei uma consultoria onde o rapaz veio, né, ele tem escritório, tem um cliente lá precisando do balanço, ele faz BPO, faz essa parte mais consultiva, e o cara perdeu 3 licitações porque não tinha balanço. Então, assim, vamos fazer além, por isso a gente só tem que tomar cuidado, o básico tem que fazer. Vamos ter o prato limpo, mas faz a comida gostosa também, que todo mundo vai gostar. Tem que tomar A gente faz a licitação. A gente consegue, às vezes, tirar o primeiro lugar, sabe por quê? Talvez E vale. nossa expectativa. Não tem nossa expectativa. Mas para esse cliente, o básico não é básico. O básico é um diferencial importante. Para esse cara não é básico. Mas é que Para esse cara não é acompanhar o cliente, tá bonito, bacana. Agora, tempo é escasso. Ou a gente forma mais pessoas para fazer essa parte também. Do positivo. Nossos analistas e tal, né? Para gerar mais receita, aquele cara aqui no topo. Porque senão, meu irmão, sinceramente, eu não consigo falar todo mundo cliente meu. Tem cliente meu que quando fala aqui, tem cliente meu que quando fala aqui muito. Às vezes, é o plano que ele contrata. O plano que ele contrata, ele vai ter que falar comigo, vai falar comigo que ele quer tirar multa. Eu falo com ele novamente. Eu que fulano quer, porque não dá. É sério. Ele contratou uma contabilidade básica. Não tem que falar com você que está vendo consultivo. Tem um pacote consultivo, eu volto para o pacote. Tem lá. A sua consultoria, a sua entrega. E fica ali 400, 500, 600 reais mais caro. Você for uma hora, sei lá. Então, assim, a gente quer vender uma coisa bacana. O relacionamento é ótimo. Só que é o seguinte, fala de fulano. Aí tem que preparar o nosso fulano. E aí, cara, eu tô falando também da visão interna. Quando a nossa visão quanto contador interno é baixa,
a gente faz um bocado de coisa no golpe. E aí, o que a gente faz agrega valor. Talvez o cliente até pagaria, mas você acha que já vou fazer isso com o E cliente. tem muita coisa que você Tem tem que que ter a fazer. visão Você interna, pode gente. ganhar dinheiro com isso. É tanto que Isso aí, Paulo, que você falou, quem nunca fez uma alteração contratual nunca cobrou. eu falo nem alteração contratual. Aí, 3, 4 Eu anos. não faço nem alteração contratual. Quem nunca pegou um cara de licitação e não mandou documento, você teve que reprocessar, sai na hora, trabalho, em cima da hora. Então o cara fala assim, mas eu te paguei e você não fez, miserável. A gente tem que aprender a se valorizar, né, para entender a visão do mercado diferente. A gente faz ao contrário, aí você é crítica. A gente quer que o cliente valorize a contabilidade, mas a gente não se valoriza. A gente tem que se valorizar. Aí, com o tempo, se a gente comunicar certo, a visão externa vai falar, pô, ele é um contador diferente. Ele é diferente. A visão externa vai mudar. E o mercado, deixa o mercado falar, reclamar. E você navega em céu de brigadeiro se você entender a sua visão interna e como você pode colaborar com o cliente. Eu tenho algumas brigas internas lá, eu falo assim, rapaz, cobra uma taxa. Ele tem que saber, ele está pagando. Cobra uma taxa. Eu não quero ganhar o dinheiro dele. Cobra uma taxa. Eu quero ter esse sentimento que ele cobrou, ele pagou para ter. Às vezes, eu quando eu quero mostrar para ele que eu não cortesia, a gente faz um orçamento com total desconto de zerado. Ele recebeu hoje? Esse orçamento aqui, mas está zerado. É porque dessa vez eu estou fazendo isso de cobrar. É calma, o família aqui não está zerado. É porque é isso aqui, ó. Posso te cobrar. Ó, irrecuperáveis, para tangibilizar, por favor, que não é na cara. Gente, uma coisa. A gente, Bruno está ajudando lá, a gente quer um corretado aqui, a gente está aqui de boa, mas a gente quer um corretado na consultoria. O Bruno, aquele negócio da prévia da folha. Eu falei, não quero saber de prévia de folha. Ele tem que mandar. E esse é a correta. Aqui o negócio acostumado, eu mando, ele fala, faltou mandar. Aí, e não sei o quê. Acabou, é uma folha única. Folha, o cliente vai reclamar. Aí, minha líder DP mandou uma lista de clientes, tá? Vamos para meninas. Esses aqui não aceitam, clientes que não aceitam o fim da prévia. Aí chegou a lista. Aí eu falei assim, não aceita? Não se preocupe, não, eu vou ligar para todos e vou falar que não vai ter e acabou. Aí, é assim, quem pegou essa pessoa direto, não dou volta não. Aí, não, na verdade, a gente nem mandou o cliente, a gente sabe. Porque a visão que a gente tem às vezes, estou falando isso, que essa visão que o meu time tem, é a visão que a gente tem às vezes, que a gente acha que o cliente vai achar que não pode cobrar, que a gente acha que não sei o quê, e a gente nem tenta voltar ao orçamento. Eu já recomendo na próxima não voltar o desconto. Não voltar o desconto e ver o que cola. Porque é um contrato muito, muito bem feito. Tá. A consultiva não, está bem descrito lá. Tenta usar muito a metodologia lá. O João, que a gente conhece, né? CP também, que é do Marra, na verdade. Desde quando eu Simples Marra, que a gente adota. O máximo possível de detalhamento. Né? Então, assim, é muito bem descrito. Mas, assim, a questão é que de vez em quando dá para fazer isso. Porque dá. Como você vai dá para pedir um descontinho de coisa. Né? Mas, assim, eu não quero acostumá-lo a fazer isso. E aí tem já isso que tem que fazer de graça. Exato. É uma obrigação nova. Aí não aumenta o contrato. Não sei o quê. Meu irmão, a gente tem que falar da quanto você assou o contrato. Não tinha, agora tem. Tem um regime de Então tem que avaliar. Paga uma taxa de R$100, mas paga R$100. Não vai deixar mais. Eu Pessoal, acho que se a gente continuasse aqui Até 9. Vai passar uma inteira aqui para pagar o Vitória para as noites. Passar uma ideia aqui. Mas, cara, de verdade, Essa roda aqui, lá ele. Lá ele. Eu também de lá para cá essa roda. Cara, para mim é rico demais estar aprendendo aqui com vocês, vendo muita coisa aqui. E espero que tenha sido rico para vocês também. Então,
participando. A gente quer manter isso aqui acontecendo. Em outubro a gente vai ter um evento falando sobre vendas. Esse evento vai ser o único online, provavelmente, que a gente está trazendo. Não sei se a gente vai conseguir trazer o cara presencialmente, mas é uma opção muito boa deles. Novembro, Empreconte, tá? Todo mundo lá botado na agenda. Dezembro a gente vai ter um evento de final de ano e vai ter uma característica mais similar ao que a gente está tendo aqui hoje. Já quero agradecer de novo aqui, como é o nome mesmo? Ricardo. O diretor da casa, Ricardo, Paulo Neto, Silvestre, Silva, Igor da casa. Vamos tirar do sobreviventes. Posso? Vamos brincar e Diria que tem as técnicas ali, que ele é geração. Rapaz. Olha a geração. É mais novo, geraçãozinha. Vai dar demais. Tirar todo mundo da outra. Tirar a foto dos outros. Tirar a foto do volta. Vamos fazer só uma selfie aqui no símbolo. E você agora tentou, você mencionou que você Muito. Você vem para Eu venho para. Eu venho também para conversar um pouco com as pessoas daqui, e também um cafezinho. Muito importante. Mas aí tem que dar uma achada aqui na frente aqui. Até 6,97 mil. Tá bom todo mundo aí? Vai tirar o desconto aí? Vai tirar o desconto aí, pessoal? Bora? Bora? Faz em cima do você vai estar Eu já volto.
Você era afinador, Aí é complicado. Esse Ricardo, não sei não. Você deve falar sobre essa magnânima, só para tirar uma foto. Obrigado. E às vezes as pessoas estão fazendo Você não conseguiu? Não, mas a gente consegue botar.
Não falei assim, não, é bem Eu já manejei muito escovado, me botou ali, abriu e eu na hora. Porque qual é o ponto pra mim, né? Tipo, apesar de muita gente já gostar de dinheiro, Eu vou deixar isso daí, satisfação. Muito obrigado, viu? Não deu não. A gente vai se falando, viu? Vai se falando. Fala duro aí. Tchau. Boa noite. Tchau. Viu? Muito obrigado. A gente vai se falando tudo de segundo. Tchau. Nem tudo que você achar que faz sentido, você está precisando de um parceiro longo, você vai fazer sugestão. O que você acha que você precisa? Quero fazer o que fazer. Eu quero fazer a consultoria, eu sou muito bom com dados, eu tenho segurança legal. E aí a gente coloca. Mas é isso que a gente vai fazer. Relação mais contato de Eu salvei aqui e vou responder. Acho que você fez um baita. Vocês fizeram. Cara, muita sorte de vocês voltar a sentar no mais. Já se chamou, bem? Não parece. Uma ideia é uma coisa eu achava top você trazer que vai lá isso. Porque, velho, digitalizar de novo, que a gente não faz. Eu entendi desde o início, eu entendi que você não dá folha para o cliente diminuir o tempo, o cara não quer perder tempo. Besteira, de frente. Você só me entende. É lógico. Não, lá eu só preciso é o que o cliente gosta, mas você só conversa, você mercado, só conversa com o cliente pensando assim, olha, não está pensando nisso. Você faz um onboard. Você faz um onboard. Eu fiz um onboard, reunião de onboard. Então tá, você agora precisa dar isso que eu te peguei. É só você. Entendeu? Então, assim,